Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje nós iremos discutir o capítulo 2, Viver no Campo, no livro 3, que está entre as páginas 13 a 24. Vamos lá? Bom, crianças, no conceito de paisagem rural, nós temos que compreender alguns conceitos chamados na geografia, certo? Na paisagem rural, a gente tem que entender o que seria a zona rural. E zona rural, gente, ela é uma região que ela não integra o perímetro urbano, ou seja, ela é uma área afastada do município, certo? A zona rural, ela é de fundamental importância para as nossas vidas, pois nelas estão desenvolvidas as atividades agropecuárias, como o cultivo de vários alimentos, arroz, feijão, frutas, legumes e até a criação mesmo dos animais, bois, vacas, porcos, entre outros, certo? Além do mais, crianças, outra característica que nós vamos definir na paisagem rural é a questão do ecoturismo, tá? Ou também chamado de turismo rural. Essa, gente, é uma atividade realizada de forma consciente e ecologicamente correta, certo? Lembrando que nós, seres humanos, apesar de usarmos o meio ambiente de forma excessiva, hoje em dia nós já temos conceitos relacionados à questão desenvolvimentista, certo? Então, o ecoturismo, ele é uma atividade realizada na forma de conscientizar as pessoas, certo? Para o desenvolvimento sustentável. E aí nós temos o passeio a cavalo, que é uma alternativa e tudo mais, certo? Bom, apesar de serem comumente tratados como sinônimos, e aqui a gente vai entender uma situação, tá? A diferença do campo e da cidade, porque se nós estamos falando de paisagem rural, obviamente nós estamos falando do campo. Apesar de serem comumente tratados, sabe? Existe uma diferença de rural, certo? Os conceitos de rural e campo e urbano e cidade. Eles possuem diferenças, tá, gente? Enquanto a diferença de cidade e campo, eles estão de forma mais concreta, a gente está falando da questão de materialização, de como vivem as pessoas. Já o conceito de urbano e rural está a representação social. Bom, historicamente falando, a relação entre cidade e campo é vista por meio de divisão de trabalho, tá? Intelectual e o manual, de modo em que a cidade, tá? Ela é beneficiada, ela beneficia o produto vindo do campo, tá? Como a cidade no Brasil, ela se estende, os perímetros urbanos da cidade, das sedes municipais, territórios e populações são considerados urbanizados, tá? E aí, olha só, no campo nós temos a questão da agropecuária, da questão agrícola, da questão da agricultura. Então, vamos analisar a seguinte imagem. Aqui nessa imagem abaixo, à sua esquerda, perceba, nós temos a troca entre duas pessoas. Já conseguiu aí achar a imagem? Essa imagem que está aqui, mais à esquerda, abaixo, tá? Existe essa troca entre duas pessoas. Então, perceba, a pessoa do campo, ela está fazendo a venda, talvez, de alimentos, tá? De frutas e entre outras coisas, para a pessoa que mora na cidade. Então, essa troca de campo, tá? Do campo, da questão rural e da cidade, ela vem se existir de muito tempo. Então, nós falamos que a questão que as pessoas, até a década de 60, as pessoas moravam no campo. E a partir da década de 70, com a questão da industrialização, que foi que aconteceu? As máquinas substituíram os homens no campo. Então, o trabalho que os homens tinham braçal, a máquina começou a fazer. E esse homem, ele passou a ficar desempregado. Então, o que aconteceu? Ele foi para a cidade. E o nome dessa migração de uma pessoa do campo para a cidade se chama de êxodo rural, certo? Então, olha só, o que nós falamos? Nós estamos falando da questão da paisagem rural em si. Bom, e aí, como eu já falei para vocês, a gente tem que entender a questão da agricultura, certo, crianças? Então, olha só, o termo agricultura, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, gente, arte de cultivar, tá?
A agricultura, gente, ela é um conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter os produtos nela. Então, perceba nessa imagem acima, à sua direita, seria um agricultor cultivando, certo? Os produtos, gente, da agricultura, eles são primariamente, eles estão prioridades aos alimentos. Contudo, gente, como eu já falei para vocês, com os avanços das técnicas, da tecnologia, a agricultura, gente, ela tem servido cada vez mais o fornecimento de gêneros para a produção de fibras, de energia, de matéria-prima, para roupas e entre outras coisas. Então, esses produtos, tá? Bem como os métodos de produto agrícola, gente, utilizados, eles podem se variar de forma de uma parte para outra, de um mundo para o outro. Então, perceba, nessa imagem acima, tá? Essa imagem é de um agricultor cultivando. Com a chegada da tecnologia, com a chegada própria das máquinas no campo, o papel da máquina é substituir o trabalho, certo, do homem, ter um aproveitamento melhor do solo e ter um cultivo muito mais rentável do que era antes, quando era feito pelo agricultor. Entendeu? Bom, gente, o desenvolvimento da agricultura, ele era muito lento, certo? O bom desempenho da produção, gente, ele dependia essencialmente apenas de fatores rurais, como seria a qualidade do solo, a umidade do ar, as condições climáticas, do relevo, se era próximo de água ou não. Então, esses fatores, eles determinavam a qualidade e a quantidade de produtos agrícolas cultivados. Entretanto, nós temos que frisar que, com a criação, que eu já falei para vocês, das técnicas, da inserção das máquinas no campo, certo? O ser humano, ele conseguiu minimizar, em alguns casos, e até mesmo eliminar empecilhos rurais. E aí a gente percebe as pragas, certo? As pragas que acabavam com a produção, com a plantação, tudo bem? E aí essas técnicas, exemplo, como existia como a rotação das culturas, a correção do solo e principalmente a irrigação e o controle de pragas, gente, eles permitiram para que o ser humano uma maior autonomia de produção de gêneros agrícolas, certo? E aí a gente tem que entender dois conceitos fundamentais, tá? Existem na agricultura, gente, a agricultura intensiva, que é o uso em todas as... Ele é usado, essa agricultura intensiva, ela é usada em todas as etapas de produção de números de insumos. Esses tipos de sistema agrícola, gente, esse sistema intensivo com o I, ele é marcado pela aplicação de técnicas. E ele faz parte, gente, o que é? E aí eu falo para você, o que faz parte da agricultura intensiva? Bom, a mecanização, como assim? Tratores, colheitadeiras, plantadeiras, implementos, tá? Aliado a isso, o uso de insumos que são aplicados na preparação do solo, além das sementes selecionadas, tá? Que são imunes, gente, a pragas e adequada ao tipo de clima. A versão a isso, tá, gente? O contrário disso existe na agricultura extensiva com E. Então, perceba. Na agricultura intensiva nós falamos que existia um alto investimento, certo? Existe um alto investimento dos produtores para que seja investido no campo. Por quê? Porque as máquinas são caras, os produtos agrícolas são caros, os insumos são caros, as sementes selecionadas são caras. Fora que existe uma mão de obra qualificada, porque se eu preciso manusear um trator, por exemplo, eu tenho que ter uma pessoa, uma mão de obra que saiba usar. Então, tem que ser essa mão de obra qualificada, certo? Na agricultura extensiva, é o contrário disso, tá? São usados os elementos dispostos na natureza sem a inserção da tecnologia. Então, por isso, gente, tem uma produtividade muito baixa, certo? Das plantações. E aí a produção, ela depende unicamente da fertilidade do solo, tá? E aí, por não usar os insumos agrícolas, as questões que matam as pragas, né? Por não usar, é necessário ocupar grandes áreas de cultivo,
certo? E aqui na agricultura extensiva há um baixo custo. Por quê? Porque eu não vou ter máquinas, não vou ter insumo, não vou ter com que gastar, tá? E hoje em dia é muito mais usado a agricultura intensiva com I. Então eu quero que você anote tudo direitinho no seu caderno, pegue o seu livro e acompanhe conjuntamente com o livro, certo? Bom, ainda na agricultura a gente tem que entender o sistema chamado sistema de plantation, tá? Talvez você já possa ter ouvido esse sistema. E o que é o sistema de plantation? Gente, o sistema de plantation, ele é um modelo de produção agrícola baseado na monocultura. O que é uma mono? Mono vem de ou seja, a plantação de um só produto. E aí eu tô como exemplo a cana-de-açúcar, certo? A produção de monocultura. E aí ele é baseado na produção de monocultura, exportação, ou seja, a venda desses produtos para fora e a utilização de grandes latifúndios, tá? Grandes áreas, latifúndios são grandes extensões de terra, certo? E também com a mão de obra escrava. E aí, gente, isso tudo, principalmente nesse processo da escravidão, ocorreu durante a colonização aqui da América, do continente americano e de outros continentes, a exemplo da Ásia e da África. Gente, olha só, na monocultura, como eu já falei para vocês, as matérias-primas mais produzidas eram o café, a banana, o cacau, o algodão e, como eu já falei, a cana-de-açúcar. E eram plantadas, gente, quantidades volumosas de determinado gênero, já que a adaptação para esses produtos que eu falei para vocês, ela era muito boa ao clima de cada região. Como essa produção era voltada para o mercado externo, ou seja, para a venda para outros países e tudo mais, pouco ficava aqui para o país. Então a gente vendia muito e deixava só praticamente quase nada para que fosse vendido aqui mesmo dentro, tá? No mercado interno. E aí pouco sobrava, gente, produtos, e aí a gente ficava apenas com a baixa qualidade disso, tá? E aí você perceba aqui nessa imagem o sistema de plantation, as pessoas fazendo esse sistema. Tudo bem? Bom, e ainda na agricultura, a gente tem que entender, porque quando nós falamos de processo da agricultura no campo, a gente tem que entender a importância das camadas do solo, certo? Então perceba que o quê? A gente vai entender uma questão do entendimento do solo, tá? O que é o solo? Gente, o solo, ele é um recurso natural renovável que desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola, pois carrega em sua composição os nutrientes essenciais para as plantas, um solo fértil, e ele possui a grande capacidade de fornecer água e nutrientes às plantas. Porém, gente, a sua fertilidade, ela pode variar muito, dependendo do clima, dependendo do relevo, certo? E aí, por isso, gente, o agricultor, ele precisa conhecer bem esse solo que ele vai fazer essa plantação, que ele vai fazer a sua lavoura, certo? Então, olha só, os nutrientes de que as plantas necessitam, a gente tem que entender que são encontrados no solo e é dissolvido na água, tá? E eles apresentam composições de elementos químicos, como quais são os elementos necessários ao solo? O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio e o ferro, que são absorvidos pelas plantas, tá? Então, vamos analisar aqui, gente, as camadas desse solo, certo? Então, olha só. A primeira delas, gente, é a primeira delas de cima para baixo, orgânico, tá? Nessa parte de cima do solo, no orgânico, a gente vai encontrar matéria orgânica solta, tá? Como os restos de animais e as plantas, certo? Além do mais, a gente vai encontrar mineral misturado com os humus. Abaixo desse orgânico, nós temos o solo superior, tá? Nesse solo superior, nós encontramos os minerais de coloração clara, tá? A zona de eluviação e lixiviação. Lixiviação é a varredura do solo, tá, gente? A água que varre o solo. Abaixo do solo superior, nós temos o subsolo, tá? Nele nós encontramos a acumulação de argila da camada do solo superior, tá? Abaixo disso, nós temos o material
parental. E o que se encontra nessa camada, tá? É o material desagregado da rocha-mãe. E abaixo nós temos a rocha-mãe, tá? Nessa rocha, gente, é onde os materiais se depositam para formar o solo. Então, perceba que existe uma grande importância de compreensão desse agricultor saber como é esse solo para ele poder fazer sua plantação. Tá dando para entender, crianças? Bom, e aí, crianças, existem tipos de solo, certo? O primeiro solo, gente, então vamos fazer o seguinte, vocês vão perceber a imagem aí acima na sua direita, que vai descendo tipo uma escadinha. Nessa imagem acima, da direita para a esquerda, a que está mais acima é o solo de terra roxa, tá? Nesse solo de terra roxa, gente, corresponde a um tipo de solo de extrema fertilidade, certo? Que detém uma totalidade avermelhada. Então, perceba essa por que roxo? Porque quase você vai se aproximando de um roxo. Essa terra ela é muito avermelhada, tá? E pode ser encontrado esse tipo de solo, ele pode ser encontrado no estado de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá? E esse solo, ele é originado a partir de decomposição de rochas. Nesse caso, a gente fala do basalto, certo? O outro solo, gente, mais abaixo, é o Chernozem, tá? Solo de Chernozem. Nesse solo é encontrado principalmente, gente, na Argentina e na Ucrânia, tá? Ele é muito utilizado para o cultivo de trigo, tá? E é um solo de cor escura, então perceba já um solo mais escuro, certo? Com grande concentração de matéria orgânica, tudo bem? Ao lado, nós temos o solo de Massapê, tá? Esse solo ele é encontrado principalmente no litoral nordestino, certo? Constituído a partir de decomposição de rochas com características de minerais de gnáises, tá? De totalidades escura, tá? Calcários ou os filitos, tudo bem? Então perceba, nós falamos da terra roxa, falamos do Chernozem, e já falamos do Massapê. Por último, nós temos o solo Loess, tá? Loess. Ele é encontrado principalmente na China, tá? Na China, na Holanda e na França, tá? E é formado a partir da decomposição de sedimentos trazidos pela ação do vento. Então, perceba que é um solo mais claro, certo? E grande parte dessa produção, gente, é a produção de arroz, tá? Arroz na China proveniente nessa área. Tudo bem? Então, o que foi que nós falamos agora? Nós falamos dos tipos de solos. Lembrando que tudo isso tem aí no seu livro. Acompanhe no seu livro. Escreva tudo que eu estou dizendo no seu caderno para fazer um rendimento melhor da aula. Tudo bem? Bom, e aí nós chegamos aqui na pecuária, certo? Bom, a pecuária, gente, ou a agropecuária, ela é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no nosso Brasil, tá? E ela consiste na exploração do espaço rural por meio de um plantio da criação de animais de corte em larga escala. Principalmente você perceba dos bois, tá? E ela é uma atividade, gente, ao setor primário, tá? E hoje, conforme o Ministério de Desenvolvimento, representa peso decisivo na balança comercial do Brasil, certo? E aí existe a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Bom, na pecuária intensiva, ela é conhecida como sistema de confinamento ou semi-confinamento em que se cria um maior número de animais em uma menor área. Então, perceba nessa imagem acima dos bois. Perceba que eles estão confinados, certo? Numa área restrita. E aí, o que acontece? Para que haja a pecuária intensiva, tem que haver um gasto maior, porque os animais têm que ser alimentados toda hora para a produção melhor, de um rendimento melhor, certo? E aí, o que acontece? As fazendas que desenvolvem esse tipo de atividade da pecuária intensiva, tá? Eles aplicam largamente a tecnologia, incluindo o uso de inseminação artificial, de maquinários, de insumo, de fertilizante de alta performance, tá? O segundo abaixo, nessa imagem abaixo, nós temos a pecuária extensiva,
tá? O que significa? Significa que o gado a pasto, eles estão soltos em grande área. Assim, gente, há uma ocupação de grandes áreas no sistema em que aplica um latifundiário e o dono de propriedade dessa terra. Normalmente, gente, não há tantos investimentos. Por quê? Porque o gado está solto, né? Ele come o capim e assim vai. Não precisa um investimento grande em cima disso, certo? Bom, e aí nós temos os impactos ambientais da agropecuária no solo e técnicas de conservação. Então, quando nós falamos do processo do campo, da zona rural, a gente vai entender esse processo, essa evolução da tecnologia, contudo, já está vendo os impactos ambientais, certo? Gente, olha só, na agricultura, a agricultura e o meio ambiente, eles são indissociáveis. O que isso significa? Que eles estão conectados para sempre, eles não são separados, tá? A partir do primeiro, gente, a partir da agricultura, é que pode aplicar as práticas do segundo, ou seja, a partir do conceito de entendimento da agricultura, a gente pode entender o conceito do meio ambiente, tá? E o que acontece? Essas práticas de meio ambiente, gente, buscam maximizar o potencial que a natureza tem a nos oferecer. Existem algumas práticas que a gente precisa entender. Então, perceba nessa imagem acima. Essa imagem acima se chama terraceamento, certo? O terraceamento é uma técnica agrícola de plantio elaborada para a contenção de erosões, tá? Então, é uma técnica de plantio para que seja um melhor rendimento, tá? Então, o que acontece? Ela contém as erosões causadas pelos ventos, pelas águas, tá? E essa técnica é aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas. Então, perceba esse processo das rampas aí, ó, em terraceamento. Tá conseguindo observar essa imagem? Com isso, gente, as águas da chuva, ao escoarem superficialmente, elas vão perdendo sua força, certo? Então, vai remover menos sedimentos do solo e causando menos impacto sobre ele, certo? Abaixo, gente, nós temos as curvas de níveis, tá? Curvas de nível. O plantio nesse curva de nível, gente, ele consiste na produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes. Então, perceba essa imagem mais à sua esquerda, tá? E essa técnica, ela é essencial para as áreas íngremes, ou seja, as áreas inclinadas. O processo, gente, nas curvas de níveis, ele ajuda a conservar o solo contra a erosão e contribui com o escoamento da água, fazendo com que ela se infiltre mais facilmente na terra e evite os deslizamentos de terra, tá? E aí, o que acontece? Como nós já falamos, na agricultura, tem o processo sim, de impacto ambiental, tá? E é fato que na agricultura intensiva, que é aquela que tem a inserção do processo de mecanização, da tecnologia, gente, é fato que por meio desses recursos utilizados, isso promoveu uma verdadeira revolução. Isso a gente já entende, tá? O aumento da produtividade no campo e tudo mais. Contudo, gente, esse avanço, ele ocorreu grandes impactos no solo, tá? O solo, ele sofre com isso. Tudo bem, há diversos aspectos desse sistema que provocam críticas de ambientalistas, inclusive, certo? Então, a gente tem que entender, por mais que a agricultura intensiva ela veio para melhorar, ao mesmo tempo ela veio para trazer impactos no solo. Tudo bem, por quê? Por exemplo, a questão do veneno que é trazido para matar as pragas afeta o solo. Dá um processo de perda do solo na questão de aproveitamento. Tudo bem, crianças? Deu para entender? Então, o que foi que aconteceu na nossa aula de hoje? Nós entendemos que o viver no campo, a gente compreende a paisagem natural, a agricultura, a pecuária e os impactos que a agropecuária no solo e quais as técnicas de conservação são usadas hoje em dia, certo? Agora eu quero que você pegue o seu livro, abra nas páginas 22, façam as questões ação 1, 2 e 3 e abra na página 24, fazendo as questões 1, 2 e 3. Então, a atividade de hoje é páginas 22 e páginas 24. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e faça as atividades e enviem a mim, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem com Deus.